Audiobook A Arte de Ter Razão, de Arthur Schopenhauer. A Escola de Schopenhauer. Em 1833, Schopenhauer se mudou para Frankfurt e ali residiu até falecer, em 1860. Nesse período, escreveu e publicou o restante de sua obra, que amplia e aprofunda as lições fundamentais dos livros anteriores. A partir da década de 1840, os primeiros admiradores se aproximaram de Schopenhauer, prestando-lhe homenagens pessoais, e alguns dos quais se tornaram seus amigos. A popularidade schopenhaueriana se tornou muito disseminada, sobretudo a partir da publicação dos 2 volumes de Parerga e Paralipomena, de 1851. Que reúnem uma série de ensaios e aforismos desse autor, mais dinâmicos e didáticos do que seus outros textos. Desde essa época até aproximadamente 1930, a doutrina de Schopenhauer foi extremamente influente, estudada e debatida, o que não se limitou aos círculos filosóficos, mas também se estenderia aos círculos de artistas, jornalistas, juristas, humanistas e cientistas. Nasceu o que o próprio filósofo denominou de sua, entre aspas, escola, a qual foi posteriormente dividida por Domênico Fázio em 2 sentidos fundamentais, um estrito e o outro lato. A, entre aspas, escola de Schopenhauer, em sentido estrito, consiste no pequeno grupo de 12 intelectuais escolhidos por Schopenhauer e divididos por ele satiricamente entre aspas, evangelistas e, entre aspas, apóstolos. Aqueles que pegaram ou não pegaram, respectivamente, a caneta em defesa de sua filosofia. Seus nomes são pouco conhecidos. Após a morte do filósofo, em 1860, Fázio ensina que o termo, entre aspas, escola de Schopenhauer, continuou sendo usado para designar, sobretudo, os filósofos alemães que se definiram ou foram definidos como schopenhauerianos. Nesse sentido lato, o schopenhauerianismo pode ser dividido, segundo o italiano, e não menos ironicamente do que em sua versão original, entre os metafísicos Eduard von Hartmann, Julius Bassen, Philipp Manlarden, que construíram filosofias que divergem em alguns pontos da de seu mestre, mas mantêm boa parte de suas teses. Os, entre aspas, hereges, Paul Rie, Friedrich Nietzsche, George Simmel e Max Horkheimer, que, abre aspas, desenvolveram aspectos do pensamento schopenhaueriano de maneira autônoma e original, de modo que só podem ser considerados discípulos sob o conceito de hereges, fecha aspas. E os pais da igreja, Paul Dawson, Hans Zint, Arthur Ubscher e Rudolf Malter, cujas contribuições se deram, sobretudo, abre aspas, por meio da pesquisa sobre Schopenhauer, com sua promoção, organização, trabalho filológico de justa medida e edição dos textos e documentos, fecha aspas. Em Freud, na proximidade da escola de Schopenhauer, defendi que a metapsicologia de Sigmund Freud também apresenta uma série de semelhanças com a filosofia de Schopenhauer, entre as quais o fato de ambos serem desmascaradores atentos da ilusão de que a consciência ou a razão humana domina sobre as paixões. Preenche completamente o conceito de psique e responde pela crença em sua alma independente do corpo e, portanto, imortal. Em concordância com Hans Zint, para que os efeitos do schopenhauerianismo, abre aspas, no nível da amplitude cultural, talvez não sejam encontráveis em nenhum outro filósofo da modernidade, fecha aspas. Argumentei que Freud, como muitos outros autores, também deve ser reconhecido na proximidade da escola de Schopenhauer. Com base nesse caso específico, propus que o conceito de, entre aspas, escola de Schopenhauer em sentido estrito, também abrigasse a categoria da vizinhança, em que se inseririam outros filósofos de tantas nacionalidades,
como Tobias Barreto, Otto Rank e Ludwig Wittgenstein. Cientistas e humanistas como Freud, Rudolf Steiner e Carl G. Jung, e, sobretudo, artistas. Para citar apenas alguns dos grandes artistas que assumirão terem sido influenciados por Schopenhauer, podem-se listar Richard Wagner, Lev Tolstói, Franz Kafka, Guy de Maupassant, Stéphane Mallarmé, Marcel Proust, Antônio Machado, Machado de Assis, Augusto dos Anjos, Émile Cioran, Thomas Mann, Jorge Luiz Borges, Joaquim Torres Garcia e etc. E se você está gostando desse audiobook, deixe seu like, deixe comentário, compartilhe com seus amigos. A continuação desse audiobook você encontra no link na descrição.